Fala galera, no vídeo anterior eu havia dito a vocês que nós iríamos fazer um acabamento com resina epóxi no tampo dessa mesa que está aqui. Essa é uma mesa que eu produzi para uma cliente, feito com tábuas de peroba, e o acabamento inicial, a ideia inicial seria passando simplesmente um verniz, mas eu resolvi que seria mais legal fazer a utilização de uma resina epóxi. Não vou fazer o acabamento com vidro líquido, uma camada super espessa de resina, isso é uma coisa que a gente pode falar no vídeo futuro. Hoje a minha ideia é dar o acabamento com a resina espalhando com um pincel, que é uma das opções que a gente tem para trabalhar com ela, tá certo? O material para trabalhar com a resina está todo aqui e eu vou mostrar para vocês em detalhes como é que nós vamos fazer a preparação e a aplicação dessa resina no tampo da mesa. Até daqui a pouco. Antes de começar a aplicar a resina, tem algumas coisas que são muito importantes que você observe aí quando for fazer o seu trabalho. Primeiro, a peça e o lugar onde você vai trabalhar precisam estar limpos. O pessoal costuma usar o termo de descontaminar o local. Principalmente poeira, insetos e coisa do tipo que podem cair e grudar na tua resina, vão atrapalhar aí o teu resultado. E como tem um grande marceneiro aí na internet costuma dizer, isso não é bom para os negócios. Depois vocês vão saber de quem é que eu estou falando. Mas, seguindo aqui com os fatos e passos importantes. A mesa já está bem limpa, depois de ter lixado toda ela, eu já aspirei bem, passei no aspirador, passei um pano úmido, depois passei um pano sequinho, conferi se não ficou nenhum detalhe que precisasse de um outro lixamento, e está pronta para poder a aplicação. Próximo passo, fundamental, tanto quanto o primeiro. Quanto mais nivelada tiver a sua peça, melhor vai ser a disposição da resina em cima dela, porque a resina é algo que demora para secar e ela vai descendo, vai escorrendo, vai penetrando nas frestinhas. Inclusive isso é uma coisa legal porque ela ajuda até a corrigir algum defeitozinho, algum detalhezinho que ela vai infiltrar e vai preencher as frestinhas. Então eu tenho aqui em cima uma régua de alumínio, dessas que é usada para reboco, e tenho um nível de mão. Se vocês observarem o comprimento dela, a câmera 1 vai poder mostrar para vocês aqui que está nivelado, está na posição adequada aí, certo? Tanto aqui no meio da mesa, como eu vou arrastar aqui para a ponta, vocês vão perceber que ele continua niveladinho, olha lá, ok? Então a peça está nivelada. Bom, não só no comprimento da mesa, mas também é importante que a gente veja aqui na transversal se está tudo certinho com o nível. Então vamos lá. Apoio a peça aqui em cima. Vocês podem observar aí que ele também está niveladinho, tá ok. Vou conferir isso não só em uma ponta, mas como no meio da peça. Principalmente por se tratar de uma mesa longa, para não correr o risco de que haja alguma torção na peça por causa de algum desnível no chão, e também na outra extremidade, acompanhando o nivelamento dela. Bom, isso feito, agora está na hora de a gente trabalhar com a resina. Bom, gente, começando a preparação então da resina para aplicação. A resina que eu estou utilizando, ela precisa ser usada com uma proporção de 50% de endurecedor, ou seja, para cada 2 partes de resina que eu colocar, eu vou colocar uma de endurecedor, tá certo? Então vamos lá. Bom, balança ligada, tá aqui preparada para pesar em gramas, ok? Balança zerada. Percebam que quando eu colocar o copinho aqui em cima, ela não vai apresentar qualquer oscilação, porque essa balança ela não pesa nada menos que 1 grama, e esse copinho pesa menos que 1 grama. Se eu utilizar uma balança menor, vocês vão perceber que eu consigo descontar o peso desse copinho aqui, tá? Não é o caso aqui, não vai ser tão importante, mas essa vasilha, por exemplo, que é um pouco maior, colocando aqui, eu sei que só ela pesa 52 gramas. Então, na hora que você for pesar a tua resina, é importante vocês lembrar de desconsiderar o peso da vasilha que você está utilizando, senão você pode ter problemas
com a quantidade que você vai misturar depois entre resina e endurecedor. Bom, vamos lá. Eu vou utilizar copinhos aqui como referência, são copinhos descartáveis, comuns. Então vamos lá. Com cuidado para não fazer lambança, né? Vou pesar aqui 150 gramas da resina. Tá lá, 150 gramas, ok? Já vou colocar ela aqui na vasilha onde eu pretendo preparar. Vou colocar ela aqui de lado por enquanto, para ir mostrando para vocês. Depois eu despejo tudo junto. Deixa eu zerar a balança aqui. Vou pesar mais 150 gramas. Por que eu estou fazendo isso, gente? Eu vou preparar 450 gramas de resina no total, já misturada com o endurecedor. Então eu vou preparar 300 gramas de resina para 150 gramas de endurecedor. Esse cuidado que eu estou tendo aqui, gente, é importante, tá? A precisão, para que você tenha um acabamento melhor depois que a sua resina estiver aplicada. Muito bem, tenho lá mais 150 gramas de resina. Agora eu vou pesar o endurecedor. Preciso também de 150 gramas dele, já que eu tenho 300 gramas de resina. O copinho está aqui. O endurecedor, vocês notem que ele é um pouco mais amarelado. Normal isso, tá? Na grande maioria das marcas isso é bem comum. Está aqui 150 gramas do endurecedor. Agora a gente tem que misturar bem para depois começar a aplicação. Bom, essa limpa, essa nivelada, vamos despejar a resina toda aqui dentro. Talvez vocês possam estar se perguntando, pô, por que você já não pesou direto ali dentro da vasilha? Você podia, sem problema nenhum. Eu costumo pesar em copinhos separados assim, até para que eu não tenha que ficar me apressando para colocar. E se por acaso eu errar, colocar um pouquinho a mais ali dentro do outro copinho, eu consigo tirar sem já ter misturado com a resina. Não vou ter desperdício de material, tá certo? Só uma opção minha, você não é obrigado a fazer isso. Mas é pensando em trabalhar de forma mais tranquila aí com a resina. Gente, estou aqui misturando o endurecedor com a resina epóxi. É muito importante que vocês mexam bem, raspem bem as beiradas do pote,
o fundo, para que essa mistura fique realmente bem homogênea, tá? E vocês estão percebendo que eu tenho um potinho de corante aqui do lado. Vou colocar um pouquinho desse corante azul para ajudar a amenizar um pouquinho a questão do amarelamento da resina. Percebam que há, por causa desse movimento que eu estou fazendo, a formação de bolhas. E pode haver depois, é claro, a necessidade de quebrar essas bolhas após a aplicação. Bom, como é que eu vou colocar esse corante azul aqui? Tem algumas formas. Você pode pegar uma gotinha com conta-gotas, você pode pegar com uma seringa. Eu vou simplesmente molhar a pontinha do meu palito ali. Vou trocar o palito por esse motivo, tá? Esse palito aqui já está sujo. E vou misturar ele ali dentro. Bom, uma pequena gota. Vocês percebam que o palito absorveu quase tudo aqui. A gente vai misturando, ela já dá uma azuladinha, ok? Mas isso não vai tornar a resina azul na hora que eu estiver aplicando. Isso dá mais ou menos aquele efeito que a gente costuma perceber nos vidros. Alguns vidros são um pouquinho mais esverdeados, outros um pouco mais azulados. A ideia é só essa, só quebrar um pouquinho do amarelo. Agora que eu já mexi bem, está bem misturado. Misturei bastante também aqui o azul. Não sei se vocês conseguiram perceber aí na imagem, mas ela deu uma pequena, uma leve azuladinha. Agora a gente vai começar o processo de espalhar ela aqui em cima. Bom, gente, agora que a resina já está pronta, bem misturada, já mexi bastante, eu vou começar o processo de espalhar ela sobre o tampo da mesa. Eu vou despejar ela aqui, vou espalhar com um pincel, como eu havia dito para vocês, porque vai ser o processo que eu vou utilizar para a aplicação hoje. Vou começar então. Você pode fazer a coisa assim como eu estou fazendo, espalhar por toda a superfície. Pode acontecer de você, quando preparar uma resina, perceber que ela não vai ser suficiente para o seu trabalho. Dá tempo de você preparar um pouco mais e aplicar aqui em cima, isso não vai causar problema nenhum. Tá? Então vamos lá. Vamos começar a espalhar a nossa resina em cima desse tampo. Lembrando, gente, que essa é uma primeira demão que eu estou fazendo aqui no tampo. Existe a possibilidade de aplicar uma segunda, dependendo do resultado que eu vou obter aqui, tá certo? Como a resina costuma ir preenchendo os espaços por si só, você não tem que se preocupar muito aí com o sentido que você vai estar espalhando, não. Bom, galera, agora que a mesa já está cheia de resina na superfície dela, se vocês observarem, tem bolhas. Isso acontece porque a madeira está absorvendo a resina, começa a liberar o ar que está dentro dela, a própria resina no momento de mexer e tudo mais, isso acaba gerando as bolhas. Eu vou utilizar um maçarico para poder explodir essas bolhas. Bem fácil, bem tranquilo, olha só. Se vocês observarem aqui de perto, onde estão as bolhas, eu vou passando o fogo
que elas vão simplesmente explodindo, ok? Esse é um dos processos que a gente usa para poder eliminar as bolhas de uma superfície com resina. Uma mesa então que foi feita em peroba e com tons diferentes aí que eu obtive ao escolher a madeira na compra lá na madeireira. Então as tábuas foram coladas de forma alternadas, foi feito encabeçamento em peroba também e o tampo é aquele que eu mostrei então, o resinamento. Deu uma apreciada, isso ajuda na resistência desse tampo, além de dar um acabamento muito bonito, muito brilhante. E é isso aí. Se você gostou, curte o nosso vídeo, compartilha, conta para os seus amigos, manda para eles também. Se você não gostou, coloca os comentários aí para a gente poder conversar. Me fala da sua experiência, quem sabe você me ensina alguma coisa que eu não soube para falar nesse vídeo aqui. Vai ser um prazer poder conversar com vocês. Obrigado, galera. Aciona o sininho, curte o vídeo e compartilha. Até mais. Tchau, tchau.